Nessa aula a gente vai aprender a utilizar melhor o touch do nosso celular. A gente vai aprender a fazer o slide e também movimentar o nosso personagem com o toque na tela. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma cena bem simples para a gente poder entender melhor. Então a bolinha verde é o nosso jogador. A gente vai querer fazer primeiramente a movimentação dele na tela. Então eu quero empurrar com o dedo, com o touch, para qualquer lado que eu quiser, o meu personagem ir para aquele lado. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um script. Agora a primeira coisa que a gente tem que entender é como capturar o touch. Então existe uma forma. O input, que é uma entrada de dados do meio físico para o meio digital, ele já consegue fazer isso. Então a gente vai utilizar o input.getTouch. Só que nesse caso a gente precisa saber se existe um toque na tela. Então, touch count, se existe algum toque. Então, se ele for maior que 0, quer dizer que tem algum dedo na tela. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável do tipo touch, t, que vai receber getTouch0. Então essa variável vai ser responsável por capturar esse toque na tela, tá? Esse primeiro toque na tela. Agora a gente vai utilizar essa variável. Então vamos fazer a movimentação do nosso personagem primeiro. A gente vai precisar de utilizar aqui uma função que é delta position. O delta position calcula a distância do movimento do seu dedo na tela. Então, quando o seu dedo se move, ele vai traçar ali uma distância, uma reta, desde o ponto inicial até o ponto final. Então a gente vai fazer o seguinte, se touch ponto, aqui no caso a gente precisa saber primeiramente se o nosso dedo está movendo na tela. Então, touch.phase for igual a touchphase.moved. Então ele se moveu na tela. Então a partir do movimento, tá? Dessa fase de movimento que a gente vai agora fazer todos os cálculos de movimentação do nosso personagem. Esse script do nosso personagem, ele se encontra já dentro do personagem. Então eu vou utilizar então o próprio transform.position mais igual. Eu quero que o meu personagem se movimente na tela. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui que touch.deltaPosition, que é essa posição de movimentação do nosso personagem. Ponto e vírgula. Só que ele está dando um erro. Tá? Ele não pode converter vector 3 para vector 2. Delta position é o vector 2. Então a gente vai colocar aqui um cast. Esse cast aqui vai transformar o vector 2 para vector 3. Vamos ver se só isso aqui já basta para movimentar o nosso personagem aqui na tela. Olha só, eu vou arrastar aqui o script para dentro de player. E vou fazer o teste. Lembrando que para você poder testar, você precisa de ter um celular em mãos. Você precisa, no caso, que se for Android, você vai gerar build e vai testar o APK dele. Porém, eu estou utilizando o componente, tá? Aqui o módulo da Unity para poder fazer o teste com o Unity Remote 5. Então você vai conseguir fazer os testes com o seu celular plugado. Então aqui no caso, estou com um iPhone. Então eu tive que baixar o SDK do iOS para funcionar, para a Unity poder reconhecer. Olha só, eu estou movimentando, mas cadê o personagem? A movimentação está muito rápida. Dividir aqui por 600. Vamos fazer um novo teste aqui. Olha só. Aqui na tela do celular eu consigo movimentar o meu personagem a partir do toque na tela. Estou arrastando, tá vendo? Nesse caso aqui eu só estou arrastando o personagem. Eu posso aumentar também a velocidade. Eu dividi por 600, mas você pode dividir por um número menor. Então é uma forma de movimentação. Você está arrastando o seu personagem na cena. Isso que pode servir para qualquer tipo de jogo que você quiser mover objetos na tela dessa forma. Agora, se você quer mover o objeto, esse objeto ele precisa estar grudado no seu dedo, por exemplo, um joguinho de nave. Então, a nave tem que estar debaixo do seu dedo para você poder movimentar ela e ela poder atirar onde você quiser. Então, você vai fazer o seguinte. Olha só, eu não quero utilizar mais o Touch Phase Moved. Eu quero que, quando eu clicar na tela, porque clicar não é mover. Então, quando ele clica na tela,
a navezinha já vai ficar debaixo do dedo dele, da pessoa, do jogador. Então a gente vai fazer o seguinte, transform.position vai receber. Só que a gente precisa agora transferir essa movimentação, no caso, essa posição da tela do nosso celular para o mundo de jogo. E a gente precisa utilizar aquela função do cameraman screen to word point, tá? Cameraman screen to word point. Por quê? Porque agora a gente está passando aqui no caso a movimentação, as coordenadas dos pixels da nossa tela. E se a gente colocar isso para um ambiente de jogo, vai ser uma posição astronômica. Então aqui a gente está agora fazendo essa transformação dos dados, tá? Agora o que a gente vai colocar aqui dentro? Só que agora a gente vai utilizar não o delta transform, tá? O delta position, simplesmente o position, porque o delta position é uma diferença de posições do início do movimento do dedo até o final. Só que agora a gente quer a posição, simplesmente a posição do touch. A gente vai fazer esse teste agora. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou clicar na tela. Na hora que eu cliquei, você pode ver aqui que na nossa aba cena, o nosso player ele foi para a posição desejada. Só que ele não aparece na cena. Por quê? Porque agora o eixo Z dele está em -10. Tá? Então a gente vai arrumar isso. A gente vai criar aqui um vector 3, pos de posição, a gente vai trazer esse cálculo que a gente fez aqui para cima, o cálculo está correto, só que agora pos.z vai receber 0, por exemplo. Agora a posição em Z você pode colocar a posição que você quiser. E a gente vai agora mudar aqui que transform position recebe pos de posição. A gente vai testar aqui novamente agora. Olha só, funcionando. Meu dedo que é muito grande. Olha só, está funcionando. Perfeito. Então agora para um jogo de nave, ela continua atirando para cima e você fica movimentando ela na tela. Certo? Então agora passando para a última coisa, o slide. O slide é você arrastar o seu dedo na tela e depois de um certo espaço de arrasto, você consiga fazer alguma ação no seu jogo. Por exemplo, você arrastou o seu dedo na tela, fez um slide um pouco grande, uma distância grande do início até o fim do slide. Então você vai ativar ou vai fazer com que o seu personagem pule ali 2 metros para frente. Então é isso que a gente vai fazer. Olha só, voltei aqui da forma que estava. Então o touch fez, se moveu. Beleza, mas eu preciso que ele se mova uma determinada quantia de espaço, no caso em Y, por exemplo, um slide para cima. O que eu posso fazer aqui? Quando você clica, quando você dá o slide e arrasta o seu dedo para cima e você não solta, ele vai contabilizando a distância, tá? Então a gente precisa fazer isso. Olha só, se t.delta position.y for maior do que 25, então é uma distânciazinha assim até que boa, do início do toque até o final do toque na tela. Se ela for maior do que 25, eu vou colocar aqui que transform.position vai receber vector3.up multiplicado por 2, por exemplo. Então ele vai ficar... O que é vector3.up? Se a gente colocar o mouse por cima do up, a gente vai ver aqui que é uma escrita curta, um encurtamento, para você dizer que o seu personagem está em x0 e em y1 e z0. Então ele vai subir uma casa em y e vai ficar centralizado em x. Só que eu vou multiplicar por 2, então ele vai subir 2 casas em y. E eu vou fazer o mesmo para delta position menor do que menos 25. Então a gente tem que dar um slide para baixo. E aqui ele vai ficar com o up, né? Que no caso estou multiplicando por um número negativo. Ele vai descer. Então ele tem que subir 2 casas ou descer 2 casas com o slide. Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Cliquei, slide para cima. Funcionou. Se eu for para cima agora, não acontece mais nada, porque eu estou setando um valor, não estou adicionando. E agora, ó, slide para baixo. Então, ó, essa distância do início até o fim do toque é 25. Então, é a distância de 25. Lembrando que você não pode desacelerar.
tá? Você tem que manter uma aceleração, senão ele não acrescenta. É uma aceleração, no caso aqui, o Delta Position. Então, para cima, o seu personagem pula ou o seu personagem consegue, né, ultrapassar, ou aqueles joguinhos que o personagem tem que passar na frente dos carros, então você tem que dar o slide rapidamente para frente. Isso aqui serve muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, entendeu como você pode movimentar o seu personagem através do touch do seu próprio celular, também fazer o slide na tela para você fazer outros tipos de experiências para os seus jogos, então deixe seu like, comente se você gostou, se você queira sugerir algumas novas propostas de vídeo. Se inscreva no canal, tá? Que é muito importante, e já te espero numa próxima aula. Até mais!